mas fiquei sempre junto dela. É muito boa e aprecio muito. Acordei mamãe logo que a voz parou e repeti palavra por palavra o que papai dissera. Ela respondeu não saber de coisa alguma que o fizesse falar como tinha feito e que provavelmente eu estava sonhando. A voz também disse, há um abismo entre nós, de sorte que você tem de ficar com ela enquanto se passar o que vai acontecer, porque não posso vir para ela. Assim dizendo a voz extinguiu-se. Em menos de um ano o homem de quem alugáramos a casa tinha convencido minha mãe que não vivia com a esposa há 6 anos e queria casar-se com mamãe. Na realidade ainda vivia com a primeira mulher, mas obrigou a pedir divórcio. Houve um escândalo e até hoje minha pobre mãe está pagando pelo erro que cometeu. As relações dele com ela mostraram-se más de toda maneira. Por que deu tal passo trazendo para si tantas dificuldades? Perdendo o bom nome e quase a vida. Porque aquela voz se dirigiu a mim. Na ocasião nada sabia a respeito daquele homem. Mas tudo aconteceu conforme papai disse. Fiquei em companhia dela conforme ele me pedira e nunca me arrependi. Admitindo-se que a mocinha tivesse forte motivo para ajudar a mãe, poderia ter compreendido suficientemente a situação aos 15 anos de idade para prever as consequências e reconhecer o perigo. Sem dúvida o falecido teria compreendido perfeitamente. Nestes diversos casos, podem ver-se as soluções e parte das dificuldades de julgamento que oferecem. Em alguns exemplos os motivos são desiguais e decisivamente mais fracos por parte dos vivos, do que dos mortos. Em alguns outros, mais outro fator ou complicação vem aumentar ainda mais a possibilidade de não ser o vivo autor não ajudado da experiência. Mas em cada caso separadamente podem juntar-se fraquezas individuais, conforme acontece praticamente com qualquer experiência de PES, se considerada isoladamente. Conforme assinalamos no começo, a força das experiências de PES na vida, conforme expostas neste livro, reside no grande números, contra o fundo de experiências de psi em laboratório. Quanto à influência do morto, um e outro elemento faltam. Em primeiro lugar, o número de experiências relativas ao tema é comparativamente pequeno. Em contraste com a grande quantidade de casos que confirmam a telepatia ou a precognição, quase se podem deixar estes de lado. Somente o interesse especial do problema que apresentam e não o peso pela abundância, os assinala a atenção. Em segundo lugar, faltam os resultados experimentais que provem a sobrevivência de algum elemento da personalidade. A tentativa que mais se aproximou de tratamento experimental da questão da sobrevivência realizou-se no estudo de médiuns, indivíduos que se distransmitirem comunicações dos mortos por meio de escrita automática, por pronunciamento em transes ou outros mais. Realizaram-se estudos de diversos médiuns sob controle rigoroso que merecem a denominação de experimentais, por terem sido conduzidos de tal maneira que se tornou possível excluir o conhecimento sensorial do médium, a agudeza de raciocínio e a possibilidade de revelação desprevenida por parte da pessoa que procura a comunicação. Entretanto, as pessoas a quem esse material se destina, recebido em tais condições, teriam de julgá-lo certo ou não e nesse julgamento estaria possível fonte de erro. Em um estudo na Universidade de Duke, realizado por J. B. Hine e J. G. Pratt, fez-se uso pela primeira vez de mais uma precaução, que consistiu em fazer com que a pessoa a quem se destinava o material ignorasse qual dos pronunciamentos do médium, apresentados datilografados para o interessado verificar, a ele cabia. Dessa maneira mostrou-se que o médium submetido à experiência, a senhora Elaine Garrett, dera informações certas em grau estatisticamente significativo. Apesar de todo este apuro de técnica, contudo, a experiência ainda deixou sem resposta a pergunta importante. A informação que o médium provém dos mortos que tinham significado proporcional a um médium a produziu pela própria aptidão PES, bem documentada, dramatizada inconscientemente sob a forma de mensagem do morto.
A investigação ainda está neste ponto, com a mesma pergunta sem resposta que paira sem solução sobre as experiências individuais. O desenvolvimento científico de qualquer ramo de investigação procede geralmente da observação de ocorrências naturais espontâneas para fixação por meio de experiência. Neste assunto está ainda por fazer a experimentação decisiva. O processo para ela seria sem dúvida estimulado por maior número de experiências relatadas cujo alcance fosse tão grande como algumas anteriormente citadas. Não se precisa necessariamente de enormes números, mas somente do suficiente que sejam realmente dados exigindo investigação. Pode muito bem acontecer que se encontrem experiências em número muito maior se chegar a apreciar-lhes melhor o valor e significação. É razoável supor que, se existam personalidades desencarnadas capazes de influir sobre os vivos e com eles manter comunicação, assim o farão com certo grau de frequência. É possível que a prova esteja à mão, sendo necessário tão só abrir os olhos para vê-la. Obedecendo a esta orientação de raciocínio, é preciso também não perder de vista a orientação oposta. Ao realizar o presente estudo, vimos a interpretação diferente que é possível atribuir a muitas experiências que dizem respeito a mortos, simplesmente devido a ter se estabelecido certo número de ocorrências, com especialidade muitas das coincidências de morte que outrora se consideravam muito razoavelmente como prova de sobrevivência, perderam a importância porque podem ser perfeitamente indicação das faculdades de psi dos vivos. Tendo em mente este pensamento equilibrado, ainda é possível reconhecer a significação do estabelecimento de psi sobre a questão de sobrevivência. Psi, seja quando expresso em experiências pessoais ou em ocorrências nos limites das experiências de laboratório, revela o ser humano dotado de aptidões que transcendem as da constituição puramente material e sensorial. Essas aptidões ou qualidades, em si mesmas, são de ordem espiritual, se com este termo exprimirmos o extrafísico. Talvez sejam a primeira prova evidente produzida pela idade científica. A maneira científica de encarar este grande setor, isto é, as aptidões incomuns do ser humano e o destino final da personalidade é relativamente nova. Seja qual for o valor da maneira antiga de encarar este assunto, e devemos ser gratos por tudo quanto nos trouxe e conservou para a civilização, introduziu-se agora esta maneira científica de encará-la, a qual se revelou maneira fecunda para a aquisição de conhecimentos mais vastos e melhor compreensão da natureza íntima do homem. Embora ainda nos seus primeiros estádios, promete patentear novos horizontes se o mundo desejar bastante as respostas de sorte a fazer o esforço para encontrá-las. 16. A perspectiva mais ampla. Acabamos de fazer o levantamento do campo das experiências espontâneas que resultam de psi. Embora os casos provenham de muitas pessoas diferentes largamente separadas por espaço e tempo, vislumbram-se semelhanças que sugerem, no fundo, a atuação de processos legítimos, por maiores que se afigurem as diferenças superficiais. Em todas estas ocorrências distintas, vemos pessoas fazendo descobertas do mundo que lhes é peculiar, obtendo informações de fontes não exploradas pelos canais sensoriais, fontes tão diversas e aparentemente tão inacessíveis como pensamentos, objetos, e o futuro. Além disso, as informações provêm não só dessas diversas fontes separadamente mas também de todas elas combinadas. Vimos confusas a linha de separação entre telepatia e clarividência. Muitas vezes em experiências assinaladas como de pés não é possível distinguir o próprio acontecimento, por faltarem informações, mas também porque a fonte da experiência compreende tanto o pensamento quanto o objeto. No setor de precognição, igualmente, as distinções nem sempre são nítidas. A separação entre presente e futuro é muita vez confusa, percebem-se o passado e o futuro como se fossem o presente. A percepção extrasensorial dessas várias situações parece compreendê-las todas,
como em campo de ação sem tempo e sem espaço. Na realidade, é tal a perspectiva que os limites de distinção entre os tipos se afiguram simplesmente marcos superficiais necessários, de início, para fazer sentido. Agora se verifica serem somente sinais de giz, como sinais preliminares para levantamento de mapas, que não indicam forçosamente as divisões fundamentais da realidade. Qual será o significado de tudo isso em relação ao universo dilatado, o mundo que é a fonte de todas as nossas informações, venham elas por meio dos sentidos ou mediante canais ocultos? Significa talvez fundamentalmente que as diferentes dimensões da realidade não se distinguem segundo indicam os sentidos. Tem-se a impressão que a percepção pelos sentidos sobrepôs estas distinções à realidade, sendo tais diferenças, de algum modo final, entre o pensamento e objeto, perto e longe, presente e futuro, simplesmente superficiais, criações do espírito humano. Os estudiosos que procuram compreender o mundo reconheceram que por trás dele, como o conhecemos, deve existir realidade inteiramente diversa do conceito psicológico que nos é familiar. As implicações das experiências de psi ajustam-se à ideia de realidade menos limitada, juntando-lhe os dados da observação. Seria então de concluir que a realidade vislumbrada através de psi fosse representação mais verdadeira do que a que nos fornecem os sentidos. Conceito da realidade sem as distinções familiares, contudo, é quase incompreensível para os mortais que somos, condicionados pelos sentidos. Alguns dentre nós serão talvez capazes de fugir até certo ponto aos antolhos de tal condicionamento. Mas a grande maioria é incapaz de fazê-lo e ficará, sem dúvida, por muito tempo sem compreender em face do mistério da realidade sugerida por psi. Continuaremos incapazes de conceber como será possível conhecer os pensamentos de outrem ou perceber evento oculto ou futuro, incapazes de imaginar como precognição, a intervenção e o livre-arbítrio poderão ser fatos, se é que são. Esta incapacidade de imaginar é e será a nossa limitação, da mesma sorte que a limitação para muitos dentre nós é a incapacidade de sentir a realidade de estrutura atômica, de sorte que a mesa continua mesa, a pedra, pedra, e nenhuma nem outra se toma sistema de partículas diminutas dentro de vasto espaço, independentemente da maneira segundo a qual saibamos a teoria física. Apesar de tudo, chegamos finalmente a aceitar a teoria da estrutura atômica como ideia, muito embora não nos pareça real nunca. De igual maneira, em tempo, quando dispusermos de informações quanto ao conceito e com ele nos familiarizarmos, chegaremos igualmente a reconhecer o universo conforme vislumbrado por Peirce. Chegaremos a sabê-lo, sejamos ou não capazes de reconciliá-lo com o universo que os nossos sentidos nos apresentam. De qualquer maneira o mundo continuará exatamente o mesmo. Não teremos nem mais nem menos liberdade quando soubermos que alguns sonhos se tornam realidade, que por vezes o distante está mais perto do que o próximo, e que o futuro vez por outra é possível. Viveremos com estes elementos desconhecidos e, queiramos ou não, os utilizaremos, para que nos torne mais suave a senda ou a fim de evitar calamidades pessoais. À proporção que compreendamos ser o mundo mais vasto do que parece, e que somos mais do que os mortais acorrentados aos sentidos que o estádio mecanicista da ciência pretende nos convencer que somos, apreciaremos o universo expandido. Veremos que, se dispomos desse potencial, o universo será maior do que se afigura. Compreenderemos que, pelo menos logicamente, há espaço bastante para a continuação de parte da personalidade depois de terem cessado de funcionar os sentidos. Seja ou não real semelhante continuação, ou seja qual for a maneira de operar que lhe caiba, e atualmente questão sem solução e assim talvez continue por muito tempo. Mas pelo menos deste ponto de vista, é de ver que assim poderia ser. Este vislumbre de universo mais vasto é o ponto culminante do exame das experiências de psi. Realmente,
É ponto culminante que ultrapassa o tema da sobrevivência da personalidade. É ponto culminante que somente se pode alcançar atualmente com certo grau de objetividade pela maneira especial de explorar apresentada neste volume, uma excursão escoteira. Grande parte da área ainda é território inexplorado. Todavia, o estudo das experiências em bruto, à guisa de exploração preliminar, poderá proporcionar perspectiva ainda não acessível, utilizando caminhos firmemente assinalados. Mesmo desta posição vantajosa, é possível verificar que muitos esboços e padrões percebidos ainda não estão coordenados. Veremos que ainda é muito cedo para corrigir todas as direções errôneas iniciais, inevitáveis em exploração pioneira. Apesar de tudo, tais experiências, conjugadas aos fatos estabelecidos experimentalmente, concorrem para indicar distintamente que o espírito humano não pode limitar-se à região simplesmente sensorial. Esta parte maior do projeto de exploração do alcance mais amplo da personalidade encontra-se agora em terreno sólido e firme. Fim.